Hello, tudo bem, gente boa? Aquele momento que você está em casa, relaxe e pensa, ok, vamos gravar e simbora conversar aqui, porque eu gosto muito de fazer isso. Então, esses dias eu tava aqui em casa pensando sobre uma coisa, e aí eu pensei, por que não gravar, né, Daniele? Então, deixa isso registrado, porque é legal. São situações que ocorreram comigo. Vocês já viram aqui no título do vídeo, né? Eu vou falar sobre coisas que fogem ao nosso controle, que a gente não consegue, que a gente não espera, que a gente não escolhe e que, enfim, acontece simplesmente, né? E como lidar, né? Quando essas coisas acontecem. Como reagir, né? Que tipo de comportamento nós devemos ter. Para não ficar chato e eu não ficar enrolando muito, eu vou direto ao ponto. 2 momentos na minha vida eu não escolhi viver. E num primeiro momento, o que eu senti foi muita revolta e muita tristeza. E hoje, mais madura, eu entendo, né, que embora eu não tenha escolhido viver certas coisas, eu posso transformar, né, tudo aquilo que foge do meu controle, que eu não escolhi viver. A primeira delas foi quando eu fui diagnosticada com depressão pós-parto, né? Eu estava morando aqui há pouco tempo, em Itajaí, Santa Catarina, não tinha nenhum amigo, nenhum parente, nada, nem do meu lado, nem do lado do meu esposo, nós estávamos sozinhos aqui, nessa cidade. E eu já vinha, claro, um pouco triste, um pouco deprê, por essa situação de ter que me adaptar a uma nova cultura, a uma nova cidade, a um novo estilo de vida. E tudo isso já estava sendo bem difícil. E por fim, nasceu a Sofia. E com os primeiros dias, era natural que, por conta dos hormônios, do cansaço, de todo estresse, né, ali do pós-operatório do nascimento da Sofia, você ficasse um pouco triste, um pouco confusa, um pouco perdida. Mas os dias foram passando e aquilo foi piorando e foi tomando proporções gigantescas até que eu consultei com um psiquiatra e fui então diagnosticada com depressão pós-parto. Comecei a tomar alguns remédios. A coisa foi, digamos que não melhorando, mas ficando mais fácil de lidar. E chegou no momento que eu falei, opa, Daniele, o tempo já estava passando e a coisa não estava evoluindo, não estava vendo progresso. E eu pensei, bom, Daniele, você não escolheu ter depressão pós-parto, né? Você não acordou e disse, opa, agora eu vou sofrer, né? Eu vou sentir todas essas coisas ruins que eu estou sentindo e viva a depressão pós-parto, né? Eu não escolhi isso pra minha vida, eu não queria, né? E nem imaginava que eu pudesse viver tal situação na minha vida. E esse foi o primeiro momento assim mais terrível que eu experimentei em toda a minha existência, e algo que eu não desejo para mulher nenhuma, porque é a coisa mais, eu nem tenho palavras para falar, é a coisa mais, sei lá, estúpida que uma mulher poderia ter. Isso não deveria acontecer com nenhuma mulher, mas acontece, nós não escolhemos. E aquela gravidez que foi tão planejada, foi tão bem organizada e tudo tão bem feito, né? Não havia motivos para que eu tivesse, né, depressão pós-parto. E aconteceu. E no momento que eu percebi que tomar remédios, né, não seria a solução, pelo menos
para mim, no meu ponto de vista, na forma como eu enxergava as coisas, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou parar com esses remédios e eu vou buscar um novo caminho. Eu não quero aqui com esse vídeo dizer que eu fiz a coisa certa, muito pelo contrário, né? Eu estava tomando uma medicação e que precisaria haver todo um processo de desmame e, enfim, isso eu teria a ver com o médico, ele saberia o momento certo, mas no meio daquela confusão toda, né, eu tomei essa decisão porque eu decidi que eu não queria continuar chorando e sofrendo dia após dia e ficar presa, entre aspas, a uma medicação. Eu precisava fazer algo mais. E aí eu comecei a ter uma atitude um pouco mais positiva do que eu estava tendo até então. E busquei coisas que pudessem me fazer feliz, que pudesse resgatar aquilo de bom que eu sabia que eu podia experimentar e que eu podia voltar a viver uma vida plena e feliz, né, com a minha família. Então eu tomei alguns caminhos e eu não vou me ater muito aos fatos todos, talvez isso rende um outro vídeo específico sobre depressão pós-parto. Mas o que eu quero dizer é que a coisa começou a mudar quando eu resolvi ter uma atitude positiva. E alguém pode pensar, mas caramba, como é que uma pessoa com depressão consegue ter atitude positiva? Isso não é contraditório? Isso não parece que não encaixa, não bate? De fato, né? E eu não vou dizer para vocês que essa atitude positiva e essa transformação aconteceu do dia para a noite, de forma alguma. Mas a cada dia eu ia fazendo algumas coisas e buscando alternativas e meios que fez com que aquela depressão ela fosse então diminuindo ao ponto de que toda aquela fase negra passou e eu sobrevivi, estou aqui, minha filha vai fazer 8 anos de idade, estamos bem, né? E eu tenho certeza que no meu modo de ver, o que me salvou, em grande parte, muito mais do que os remédios, foi a atitude que eu resolvi ter e a transformação que eu me propus a fazer e que super funcionou. E aí a segunda situação que fugiu do meu controle foi depois agora, há 2 anos atrás, quando eu fiz a cirurgia bariátrica e eu pensei, oba, agora eu vou ficar linda, magra, maravilhosa, vou poder fazer um monte de coisa legal, vou poder curtir um monte de coisa que eu não fazia há tanto tempo, vou poder dançar, bailar, fazer academia, me divertir, correr, pular, brincar, fazer um monte de coisa. E o que aconteceu? A pessoa teve um treco. 2 meses depois da cirurgia, aconteceu um monte de coisa que eu também vou poupar de falar tudo aqui nesse vídeo. Eu vou deixar aqui, sei lá, vai aparecer aí os cards, os vídeos onde eu conto toda essa trajetória do que ocorreu. E passado toda aquela tensão inicial, né, de tudo que estava acontecendo nesse pós-cirúrgico, hoje me restou, né, algumas coisas, né, algumas premiações, né, desta grande confusão, né, nesse momento pós-cirúrgico, né, da bariátrica, que são algumas limitações físicas que eu tenho, né. Hoje eu não consigo andar sem a ajuda de uma bengala, né, porque eu não tenho muito equilíbrio no corpo, eu não tenho muita força muscular também. Então, se eu sair sem bengala, com certeza eu vou cair na primeira passada que eu der no meio da rua. E aí não vai ser legal, eu já caí, eu sei que isso vai acontecer. Então, eu tenho realmente que fazer o uso da bengala para me certificar de que tudo ficará bem comigo. Mas se fosse só isso da bengala, ok, tranquilo. A questão é que, além dessa limitação, hoje eu não consigo fazer todas aquelas coisas que eu achava que eu ia conseguir fazer.
Por alguma razão, não sei se isso tem a ver com a fraqueza muscular que eu tenho, com a força que foi embora, com a falta de coordenação, eu não sei o que é exatamente e nenhum médico me respondeu isso até hoje. Então, se tiver algum médico aí me vendo, alguém que conhece um neurologista bom, pode deixar aqui algum comentário que possa me esclarecer, porque eu já tô ficando maluca com essa falta de respostas. Mas enfim, hoje eu não consigo fazer coisas básicas como subir numa cadeira, pular, correr, fazer qualquer tipo de movimento brusco, até mesmo virar a cabeça, né? Eu consigo fazer esse movimento de rotação com a cabeça, mas tem que ser muito devagar, porque quando eu faço isso com a cabeça, tudo ao meu redor gira como se eu estivesse correndo loucamente num carrossel. E então os meus movimentos, eles são muito suaves com o corpo, porque isso me causa muitas tonturas. Então eu não posso fazer nenhum movimento muito brusco com o corpo, pela questão do equilíbrio, e outros pela questão da fraqueza muscular, por não ter forças para cair, levantar, correr, pular, dançar, coisas muito simples, né? E eu também não escolhi ter essas limitações, eu não escolhi fazer a cirurgia bariátrica e no outro dia, sei lá, aparecer com um monte de coisas que não estavam no meu planejamento, né? Mas e aí? Nessa segunda situação, eu logo pensei, opa, Daniele, isto que você está vivendo é bem ruim. E você não vai entrar numa depressão, você não vai ficar mal, você não vai ficar triste, você vai levantar essa cabeça e você vai seguir adiante. E ter uma atitude positiva, gente, olha, me salvou. Porque eu tenho certeza de que se eu tivesse entrado nessa onda de ficar triste, de me sentir a última pessoa, sei lá, na face da terra que deveria estar vivendo, ou se tivesse qualquer pensamento ruim, eu certamente hoje talvez eu não estaria viva, porque, sei lá, talvez eu tivesse até tirado a minha própria vida. Porque realmente no começo a situação ela não foi fácil, foi muito difícil todas as coisas que ocorreram, né? Hoje, comparado com o que aconteceu, eu tô super bem, tô ótima, né? Tá tudo super bem. Essas limitações somente foi o que ficou agora, né? Como recordação, sei lá, talvez. E eu não sei quando isso vai melhorar, se isso vai melhorar, porque eu não tenho essas respostas. Mas eu encontrei a melhor resposta que eu podia ter encontrado, que é ter uma atitude positiva, ser positiva. O que isso na prática quer dizer? Hoje, essa minha situação do equilíbrio e dessas dificuldades que eu tenho, me levam a ter dois pensamentos. Primeiro deles, que é o mais confortável, que é, olha, Daniele, quando você tá em casa sozinha, sem barulho, sem pessoas, sem movimento, você tá bem. E isso é verdade. Fisicamente eu me sinto muito melhor quando eu estou sozinha, quando eu estou na minha cama aqui deitadinha, tranquila. O meu corpo, ele fica mais... Como eu posso explicar isso para vocês? Eu me sinto mais confortável assim. Se eu escolhesse ficar desse jeito, eu não iria sair mais para nenhum lugar, nem para festa, nem para igreja, nem para supermercado, nem para shopping, nem para cinema, para nada. Eu simplesmente iria esquecer minha vida social e iria deixar de viver, literalmente, né? Mas quando eu escolhi ter uma atitude positiva, eu escolhi que eu iria fazer o seguinte: eu iria sim, mesmo com todas as dificuldades que eu sinto quando eu estou na rua,
eu iria sair, eu iria olhar para as pessoas, eu iria conversar com as pessoas, eu iria sorrir, eu não iria falar de meus problemas, eu não iria ficar chorando, né, o leite derramado e nem contando coisas ruins, né. E é isso que eu tenho feito ao longo desses últimos 2 anos. Eu tenho buscado viver a minha vida normalmente, como qualquer pessoa vive, né? Eu saio, eu vou aos lugares, eu janto fora, eu vou ao cinema, eu vou em festas de criança, né? Balada eu não vou porque eu já não vou em balada. Mas enfim, eu tenho vida social hiperativa, né? E isso, ter essa atitude, sem dúvida é o que tem me ajudado e muito a viver bem e feliz, né? Sem reclamar, sem achar que as coisas estão ruins. E o que eu quero dizer com isso nesse vídeo é que quando as coisas fogem do nosso controle, ainda que nós não tenhamos escolhido, né, passar por algumas situações e viver experiências tão ruins na nossa vida, tá dentro de você decidir se você vai ficar bem ou se você vai ficar mal, né? E isso não é utopia, isso não é, né, palavras jogadas assim simplesmente. Isso é a grande verdade, porque tá dentro de você, tá dentro daquilo que você escolhe fazer com a tua vida, mesmo diante de situações que fogem do teu controle. Então, reclamar, chorar, maldizer, né, as pessoas, Deus, sei lá, quem você queira falar ou reclamar, não vai resolver teu problema, né? Eu, por exemplo, não adiantava eu reclamar, ficar revoltada, dizer que foi culpa do médico, porque essas limitações, elas não vão mudar. Elas estão aqui no meu corpo e eu tenho que aprender a viver com elas, né? E eu posso aprender a viver com elas de uma forma negativa ou de uma forma positiva. E o que eu escolhi? Escolhi ser positiva, gente. Positividade realmente é tudo. Por muito tempo eu fui uma pessoa bem reclamona e que por pouquíssimas coisas, muitas vezes eu me estressava, eu me irritava, eu reclamava, eu, sei lá, tinha pensamentos muito ruins, né? E eu descobri, né, e aprendi por mim mesma que essas coisas elas não iriam resolver nada daquilo que foge ao meu controle. Mas uma coisa não foge ao meu controle: a decisão de ser positiva. O mundo pode estar caindo, mas eu posso ter essa firme decisão de ser uma pessoa positiva, de ser uma pessoa para frente, para cima, alegre, que sorri e que não reclama da vida, né? Eu tenho muito mais coisas para agradecer do que para reclamar. Então, quando você achar que todas as coisas surgiram do seu controle e que tá difícil viver, lembre-se que você ainda tem o poder de decidir o que você pode fazer para transformar essa situação. E que escolher ser positivo, escolher encarar as coisas com a positividade, com gratidão, com alegria, isso está no seu controle, isso você pode fazer.